Pare. Olhe. Entenda. O mundo muda. Evolui. Transforma-se diante dos nossos olhos em uma velocidade impossível de acompanhar. Mas a que custo? Enquanto você lê essas palavras, sensores capturam dados, algoritmos se atualizam, satélites vigiam e inteligências artificiais tomam decisões sem que você saiba. Vivemos o início de uma nova era. Não apenas tecnológica, mas civilizacional. Esta é a quarta revolução industrial. E ela não bateu à sua porta. Ela já entrou. No portal de teorias, nosso papel é rasgar o véu das versões oficiais. Buscar respostas nas entrelinhas, nas conexões invisíveis entre ciência, poder e controle. Vamos entender o caminho que nos trouxe até aqui e as chamadas revoluções industriais, que moldaram o mundo moderno, cada uma trazendo rupturas tão profundas que alteraram a própria essência do que é ser humano. Aqui, agora, logo após a vinheta. Portal de teorias. A quarta revolução industrial. Na superfície, o mundo evolui. A primeira revolução industrial, no século XVIII, marcou a transição de uma economia baseada na agricultura e na manufatura artesanal para uma economia dominada pela indústria mecanizada, principalmente no setor têxtil. O marco central dessa revolução foi o uso do carvão como fonte de energia e a invenção da máquina a vapor, que passou a movimentar fábricas, locomotivas e navios. Essa transformação permitiu o crescimento acelerado das cidades e o surgimento do proletariado urbano. Foi um divisor de águas na história. Trouxe avanços econômicos e tecnológicos sem precedentes, mas também inaugurou uma era de desigualdades, degradação e exploração que levantou questionamentos sociais e morais que perduram até hoje. As máquinas aceleraram a fabricação de bens, tornando produtos mais baratos e acessíveis. Surgiram invenções como o tear mecânico, locomotivas a vapor e novos processos de metalurgia. O comércio se expandiu. Surgiram novas oportunidades de negócios e indústrias. Ferrovias e navios a vapor encurtaram distâncias e facilitaram o transporte de mercadorias e pessoas. Mas também, junto com essa modernidade, vieram muitos desafios e aspectos negativos. As jornadas de trabalho passaram a ser de até 16 horas, inclusive com trabalho infantil e feminino em condições insalubres. As cidades começaram a crescer de forma rápida e desordenada, gerando guetos, favelas, superlotação, doenças e outros problemas sanitários. A poluição aumentou devido ao uso intensivo de carvão e à degradação ambiental. A desigualdade social aumentou muito. O enriquecimento ficou concentrado nas mãos de poucos industriais, enquanto a maior parte da população vivia na pobreza. No final do século XIX, quando o mundo começa a se acostumar com a máquina a vapor, as fábricas fumegando e os trilhos dos trens cortando o continente, tudo mudou novamente, e de forma ainda mais profunda. Chegava a segunda revolução industrial. Por volta de 1870, estendendo-se até o início do século XX, essa revolução foi impulsionada por eletricidade, petróleo e aço. Foi nessa era que surgiram a luz elétrica, o motor a combustão, o telefone, a química industrial e as grandes corporações. As máquinas ficaram mais rápidas, as fábricas mais eficientes, e o mundo mais conectado e também vigiado.
Assim como na primeira revolução, vieram muitas coisas boas. A energia elétrica transformou cidades, criou a iluminação pública e revolucionou a produção industrial. Invenções impactantes como o telefone, o automóvel, o avião, o cinema e o rádio mudaram a comunicação, o transporte e o entretenimento para sempre. O modelo da linha de montagem de Henry Ford barateou produtos e colocou carros, eletrodomésticos e roupas ao alcance de milhões. As grandes cidades se modernizaram e o mundo entrou em um ritmo de progresso acelerado com a urbanização e infraestrutura. A química e a medicina evoluíram com antibióticos, vacinas e novos materiais. Com tantas coisas boas, o que poderia dar errado? Muita coisa. Os operários passaram a executar tarefas repetitivas, exaustivas e impessoais. O ser humano virou uma peça da engrenagem. Surgiu o colonialismo e imperialismo industrial. Potências europeias buscaram matéria-prima e mercados consumidores na África, Ásia e América Latina, alimentando guerras e exploração. Surgiram os gigantes industriais, e a concentração de poder se tornou ainda mais evidente. Com os primeiros monopólios globais e barões do petróleo e do aço, como Rockefeller e Carnegie. A poluição piorou muito com o uso massivo de petróleo e produtos químicos que poluíram os rios, o ar e o solo, afetando o meio ambiente de maneira irreversível. O avanço tecnológico alimentou a indústria bélica e a mesma química que criou fertilizantes fabricou armas letais. A segunda revolução industrial não foi apenas uma nova etapa da modernização. Foi o início de uma era de velocidade e escala nunca antes vistas. Criou o mundo industrial globalizado que conhecemos hoje, com luzes brilhantes e sombras profundas. Trouxe conforto, mas também desigualdade, dominação e controle. Uma revolução que não apenas moldou o século XX, mas preparou o palco para o nascimento da sociedade de consumo e das futuras revoluções que ainda viriam. Agora vamos falar da revolução que representa o nascimento da era digital e talvez do controle invisível. Depois de duas revoluções que moveram o mundo com vapor, eletricidade e petróleo, algo novo começou a se formar nos bastidores do século XX. Sem fumaça, sem engrenagens barulhentas, a terceira revolução industrial tem seu início por volta dos anos 1970, com chips de silício, códigos binários e impulsos elétricos. Era o nascimento da era digital. Ela foi marcada pela automatização da produção, o avanço da informática, a criação de computadores pessoais, da internet e da robótica industrial. O que antes era físico, agora se tornava virtual, programável, replicável em escala global. Computadores pessoais e internet. Fronteiras da comunicação foram quebradas, aprendizado e colaboração se tornaram mais eficientes. Surgiram o e-mail, os sites, os fóruns, as redes sociais. Tudo isso graças aos computadores pessoais e à internet. Automação nas fábricas. Fábricas foram automatizadas com robôs e máquinas inteligentes, aumentando assim a produtividade, reduzindo erros e produção 24 horas por dia. Avanços em telecomunicação. Satélites, celulares e fibra ótica tornaram o mundo hiperconectado. Globalização econômica. Empresas multinacionais expandiram-se com facilidade, levando tecnologias a países em desenvolvimento. Democratização do conhecimento. A informação começou a circular em velocidade antes impensável, rompendo barreiras educacionais. E o que ela trouxe de ruim?
Milhões de trabalhadores foram substituídos por máquinas. O ser humano perdeu espaço na linha de produção. Vigilância digital emergente. O que começou como conveniência evoluiu para rastreamento. Dados pessoais viraram moeda. Dependência de tecnologia. A sociedade passou a depender de sistemas digitais para tudo, e qualquer falha gera caos. Desigualdade digital. Quem tem acesso à tecnologia avança, quem não tem, fica para trás. Concentração de poder em Big Techs. Empresas como Microsoft, Google, Apple e Amazon tornaram-se impérios invisíveis com acesso privilegiado às vidas de bilhões. A terceira revolução industrial conectou o mundo como nunca antes. Criou a base para a sociedade da informação, para o smartphone que você carrega no bolso, para este exato momento em que está lendo isso. Também plantou as sementes de um novo tipo de controle. Silencioso, digital, algorítmico. A máquina agora não apenas move, ela pensa, arquiva, vigia. E no silêncio dos servidores, o futuro começou a ser moldado sem que percebêssemos. E aí, o que você achou deste assunto? Será que essa teoria faz sentido? Ou estamos apenas conectando pontos que não existem? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no Portal de Teorias cada pista conta. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas conspirações. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!